Alexandre Matos é do Vasco. O Vasco simplesmente acabou de contratar o melhor dirigente do futebol brasileiro, pelo menos da última década. Pelo menos. A gente não está falando de qualquer diretor. O Vasco contratou nesse ano o Ramon Dias, contratou o Medel, contratou o Paim. Fizemos várias contratações de impacto, mas essa foi a primeira contratação que mostra finalmente que o Vasco finalmente busca novos ares, busca títulos, busca liberta, busca realmente se reerguer. É a primeira vez que eu me sinto realmente que o Vasco virou SAF. Porque agora a gente pensa pra frente, sem pensamento de apostas como Barbieri, como Paulo Brax, como Abel Braga. Não, o Vasco pensa como um time que domina, como um time grande, como um time que quer buscar títulos. Essa é uma contratação desse nível. O Alexandre Matos foi simplesmente quem fez aquele time do Cruzeiro, aquele time que ganhou o Brasileiro por 2 anos seguidos, quem montou a reestruturação do Palmeiras, que chegou mais ou menos como a gente sendo da Série B. E hoje, olha como é que tá o Palmeiras. Só que dessa vez ele tem 250 milhões de investimento. Tem já uma base do ano passado, uma base com o Léo Jardim, com o Medel, com o Lucas Piton, com o Payet, com o Veguete. Até mesmo a nossa base, com o Gabriel Peck, temos Paulinho Paulo, enfim, temos uma base, temos um projeto, temos uma estrutura sólida. Temos o Alexandre Matos que deve dominar toda a área do futebol desde a base. Ou seja, ele vai realmente consertar todos esses erros terríveis que foram cometidos no futebol do Vasco até agora. Finalmente a gente vai saber o que fazer, na hora que fazer e como fazer. Não colocando pessoas erradas nos lugares errados e nem pessoas simplesmente para ter um salário por lá. O Vasco finalmente produziu um projeto. Finalmente a gente pode falar, dessa vez o Vasco tem um projeto. Dessa vez tem. Não é só dinheiro gasto. Não é só um projeto que aparentemente temos no papel. Não, o Vasco dessa vez tem um projeto. Dessa vez o Vasco busca algo. Dessa vez o torcedor realmente tem que falar, ok, agora estamos indo no caminho certo. O que isso não quer dizer também que a gente não deve cobrar. A gente não deve cair no nível do ano passado de acreditar em qualquer coisa que falarem. Se a gente vê que tem ido errado, a gente tem que cobrar claramente. Mas agora, finalmente, a gente tem uma linha a ser traçada. Com o Alexandre Matos, eu sei que o Vasco já tem um time base e vai ter um time muito melhor no ano que vem. Pelo menos 2 vezes melhor que o time atual. Eu sei que no ano que vem o Vasco já não vai entrar para a meio de tabela, para o Sul-Americano. O Vasco pelo menos vai entrar para uma Libertadores. Pelo menos. Isso sem contar que nós temos uma Copa com Ramon Dias e com Alexandre Matos trabalhando juntos. Consegue imaginar? O Ramon Dias em uma janela fez o Paulo Brax parecer um bom dirigente. Imagina um ótimo dirigente junto com ele. Nós teremos finalmente um projeto, nós finalmente vimos uma luz no fim do túnel, nós finalmente estamos conseguindo sonhar. E finalmente a gente queria isso, né? Pelo menos sonhar, sentir o gosto. E agora a gente finalmente tem isso com o Alexandre Matos. E junto com o Alexandre Matos também já pode vir a nossa primeira contratação, que na minha opinião também já chega para mudar o patamar do time. E uma contratação de graça. O Souza. Sim, o nosso volante Souza, cria da base, que já está treinando com o Vasco. O único problema é que, segundo o Pedrosa, o Souza já estava palavrado com o Vasco, com o Paulo Brax e com o CEO antigo do Vasco, né? No caso, acho que até que já conversou sim com o Lúcio Barbosa, mas agora tem que conversar com o Alexandre Matos. Eu sei que muito vascaíno tem um pouco de birra com o Souza, porque ele prometeu que viria para cá, acabou não vindo na época que prometeu, mas nesse momento a gente não tem tempo para birra, né? Nós temos que pensar primeiramente no Vasco. O Souza é o melhor volante atual do Vasco, em forma física, obviamente. Em forma física, ele atualmente é o melhor volante do Vasco. Em forma física, inclusive, ele escolhe o time que joga no Brasil, um jogador que já foi seleção brasileira, um jogador assim, que tem uma ótima saída de bola, defende bem, não há motivos para a gente ser contra. Obviamente, se for um salário exorbitante, por um preço muito alto, talvez dê para contratar um outro melhor, se ele não tiver forma física tão boa. Mas o próprio Souza, segundo o próprio Pedrosa, disse que ele aceita o contrato de produtividade. Se ele aceita o contrato de produtividade, realmente não vejo maneira nem porquê o Souza recusar vir para o Vasco. Na verdade, o Vasco recusar o Souza. Porque nós temos uma chance, temos um cara da base, ainda dá para contratar outro, porque não abriria muito dinheiro, nós não gastaríamos nada com ele. É uma chance de mercado que a gente tem por produzir bons jogadores. Eles vão acabar, todo jogador que vem para o Vasco se apaixona, então eles vão acabar querendo voltar, e o Souza foi um caso desses. O Souza já está treinando com o Vasco, buscando recondicionamento físico para já chegar na pré-temporada no nível dos jogadores, porque ele já ficou esse ano sem jogar. Então já chega na pré-temporada no nível dos jogadores para seguir o mesmo ritmo. Inclusive o Ramon quer fazer uma pré-temporada nos Estados Unidos, segundo a atenção vascaínos, e aí já dá para ir colocando um time, já dá para vendo o início de um time, para depois chegar nas fases finais do Carioca, já tá todo mundo por lá, todo mundo junto, já vê o time que a gente tem. Mas o Souza de começo, considerando que está em boa forma física, se realmente fechar com o Vasco, já é uma subida muito grande. Agora a gente já vai ter na volância um Jair, um Souza de titular. Podemos ter o Zé Gabriel, se continuar jogando futebol, que jogou no ano passado, pelo menos. Na frente, um Payet. É um time que dessa vez vai saber jogar com a bola. Um problema muito grande do Vasco é ainda não saber jogar com a bola. Chegava um time mais fraco, a gente não sabia propor jogo, isso já melhora com o Souza.
O Zé Gabriel às vezes jogava muito bem com a bola, mas ainda assim era o Zé Gabriel. Então você via momentos que ele estava no lugar errado na hora errada. O Souza nunca está no lugar errado na hora errada. O jogador técnico, o jogador que jogou Champions ano passado, o jogador que era capitão do time do Alex Teixeira. O time que o Alex Teixeira era reserva, inclusive, aí pro Vasco. Então, assim, o Souza já foi capitão de uma Champions League recentemente. Não há motivos para ser contra o Souza no Vasco agora. Não há motivos. Seja muito bem-vindo, Souza. Ainda tem mais, ainda há notícia que o Vasco estava atrás do Wellington do Cuiabá. O Wellington reserva do Cuiabá. Saiu no GE a notícia de hoje, mas não se preocupe, torcedores. O News Almirante, um ótimo portal de notícias do Vasco, já apurou e, na verdade, adivinhe. Paulo Brax estava atrás dele, o Paulo Brax já estava conversando com ele, mas não há qualquer negociação do Vasco total com ele. Não se preocupe que o Vasco dessa vez, Alexandre Matos com certeza já deu foda-se para isso. Já seguimos uma nova trilha e não se preocupe com isso que o Vasco não vai mais cometer os mesmos erros do ano passado. Claramente o Paulo Brax já mostrou que iria fazer os mesmos erros novamente, mas agora nós temos um projeto, temos uma linha. Inclusive nessa mesma linha, um jornalista gringo postou hoje que o Allende está em novas terras, vindo para o Vasco. Eu ainda não analisei exatamente o Allende, vi que ele tinha 10 gols na outra temporada. É um jogador que pode vir sim a ajudar o Vasco, não tenho muitos contatos com eles, mas se o Alexandre Matos está vindo atrás, se é o que ele quer, eu não vejo por que dar errado. Pelo visto é um jogador jovem, se negociar bem, deixando mais dinheiro, é um meio campo, nós estamos precisando de meio campo jovens até para revezar com o Payet, mas não pode vir um orelhano da vida, tem que ser jogadores prontos para jogar, jogadores que elevem o nível. Tomara que ele seja desse jeito. Não sei se está fechado, não sei quando procede essa notícia, não sei quem é esse jornalista gringo, mas parece ser confiável. Vamos ver os próximos capítulos, o Vasco está montando um time nesse exato momento, então vamos torcer que pelo menos ele eleve o nível do Vasco, que a gente consiga montar um time que ele esteja a capacidade para isso, que ele esteja o nível disso, do time que a gente quer, do projeto que a gente quer. E que se não tiver, que o Vasco não feche com ele.